11ª rodada do Ragnarok foi decidida e após uma bela resposta de Simo às travessuras de Loki, ele se consagra o vencedor do confronto. Porém, o que muitos consideram ser a luta mais hypada dos últimos rounds acabou sendo uma grande decepção para grande parte da comunidade que esperava algo mais interessante do que foi apresentado. Mas será mesmo que a luta foi tão horrível assim como estão falando? Será que ela chega ao mesmo nível de Thor vs Lubuk? Assim, né? Tá ligado? É o que vamos discutir nesse vídeo. Bom, o contexto dessa luta é simples. Loki, desde sua aparição no início do mangá, tem um jeito descontraído e perverso. E sendo considerado o deus da mentira, um mestre em trapaças e o deus mais ardiloso dos céus, a Brunhilde decide chamar o homem que seria capaz de se precaver contra as malandragens de Loki. Simo, que desde sua aparição mostra alguém sério e centrado, com um forte desejo de lutar pela pátria. O palco inicial é basicamente esse. O Loki que vai tentar pregar peças no seu oponente e o Simo que vai ter que lidar com essas travessuras. E o primeiro problema já começa aí nessa luta. Em nenhum momento da luta o Loki conseguiu pregar uma peça sequer em Simo, que parecia estar na frente dele em todos os capítulos. A sensação de genialidade do deus da trapaça não foi criada nesse confronto, pois parece que o Simo conseguia revidar quaisquer das estratégias criadas pelo oponente, mas eu vou comentar isso mais pra frente. Se suas trapaças não deram certo, foi muito por conta do Simo ser astuto, porém não deixa de ser indignante que o deus mais ardiloso preparou estratégias tão cheias de furo, ou só ruins mesmo. Apesar de já ter passado 10 rodadas, o Loki ainda é alguém que se recusa a crer na força da humanidade. E a prova disso é que ele pede para a arena ser uma floresta finlandesa. Um ambiente perfeito pro Simo. E aí que entra o primeiro erro do Loki. Ele desde o início decide tentar ganhar o duelo tentando desestabilizar o oponente. E quando ele abaixasse sua guarda, o mataria com apenas um ataque, o que também seria tema da luta. Mas bom, você tentar entrar na mente de alguém gelado é impossível. Bem, resumindo firmemente a luta, foi o Loki criando uma estratégia gigantesca que o Simo resolveu rapidamente e ganhou a luta. Acabou, foi isso. Como se o Loki não tivesse nenhum plano B ali pra aplicar. Ao iniciar, ele já cria clones de Hércules, Thor e Odin. Ele já parte pro ataque. Isso, ele mostra uma habilidade de poder replicar o que ele toca com os dedos e expelir pela palma da mão. Basicamente, aí ele consegue criar tudo que ele toca, falando de maneira bem simples. Entretanto, ele só pode fazer 5 cópias por vez, e ao usar o anel da multiplicação infinita, ele pode aumentar esse número de réplicas infinitamente. E esse é seu primeiro ataque. Mesmo que Simo se esconda, é inevitável que uma hora ele iria ser encontrado pela horda de mais de 100 deuses à sua procura, e além disso, o Loki tenta falar diversas coisas, como informações sobre sua habilidade, sejam verdadeiras ou não, para tentar continuar com seu joguinho de entrar na mente fria do Raiha, mano. Que é uma péssima decisão. Desse modo, com essa horda, um deles era uma réplica mais forte que as outras, porque ele conseguia meio que desbalancear o nível de poder das cópias. E a segunda estratégia dele então era basicamente o seguinte: se o Simo acertasse uma cópia fraca, ele iria subestimar o Loki e isso daria vantagem pro Loki pegar ele de surpresa. E se ele acertasse a forte, que defenderia a bala do Simo, ele ficaria pressionado contra o Loki, porque ele pensaria, pô, se todas são fortes assim, deu ruim. É na prática um plano interessante, só que é simplesmente ineficaz porque o Simo é estupidamente forte, e esse é um dos problemas da luta. Isso não estava nos cálculos do Loki. E repito, 11ª rodada, os deuses continuam subestimando o humano e é uma escrita que deveria ter sido já abandonada faz muito tempo. Desde ali Sasaki vs Poseidon já podia ter abandonado essa merda. E tipo, realmente abandonou ali. Eu não lembro de outro confronto que acabou tendo esse negócio do deus subestimar o humano. Eu acho que o Shiva, mas é porque o Shiva ele acabou vendo a força dos humanos. Não lembro, vou ficar devendo. Mas pô, olha isso, olha o tanto de luta que já passou. Os deuses viram tudo e os caras ainda subestimam, tá ligado? Não tem nexo. Certo, com tantas cópias procurando o Simo, ele precisa revidar. E assim é revelada sua habilidade, que ao fazer um sacrifício de uma parte do corpo, uma bala é reforçada, capaz de machucar um deus. E um passe de mágica, a bala se divide em várias e passa o vapo em muito dos clones dos deuses. Inclusive no reforçado, que era uma das cartas do Loki. Porque na mente do Loki, mesmo se ele acertasse o reforçado, a bala não ia matar o clone. E matou fácil. Simo 1-0. Nesse momento, o Loki se indigna com a força do Simo. E temos apresentado sua história e suas motivações. O Morte Branca, apesar de carregar no currículo o título de sniper mais mortal da humanidade, ele tem um bom coração e não gosta de ter feito todas suas vítimas. E o que ele busca no Ragnarok é sua redenção. Diferente de outros lutadores humanos, Simo é um personagem que fala praticamente nada. Ele é silencioso e isso é durante a luta inteira. Infelizmente, isso não basta, já que as suas ações moldam seu personagem. Ele tem que ter algum peso. O Loki sendo um personagem extremamente bucha, nenhum dos contra-ataques
ataques do Simo tem sentido, já que ele faz parecer muito fácil. É um negócio que você não sente que tá tendo uma superação ali, algo assim. É só ele na aura, filho. E isso não deixa, não carrega a luta. Então a gente vê o passado dele, vemos que em uma invasão soviética, uma Finlândia, o Sima bateu mais de 500 soldados soviéticos com uma mira de 100% de aproveitamento. O cara não erra, o cara jogava muito Fortnite. Se ele atirou, ele matou, filho. E bota mais um pra conta. Apesar de menor número, os finlandeses puderam ter esperança de poder voltar pra casa contra os 4.000 soviéticos, como a Gacita. E o motivo da esperança era o Morte Branca, se tornando meio que um símbolo de força pra eles, um deus protetor, um herói. Só que, pra isso, era um peso pro Simo, porque ele se sentia incomodado com todas as suas vítimas, ele não queria estragar o sentimento de esperança dos seus companheiros, já que se o cara que mais tá fodão matando todo mundo aparece cagando de medo, acaba prejudicar a moral, né? Então ele decide sobrecalado por todos os seus pecados, entrando em um estado mental deprimente, que quanto mais o número sobe, mais ele se quebra. E é uma página bem legal, foi um momento legal da história do Simo. E é por conta de uma terrível coincidência, em seu 542º disparo mortal, ele toma um tiro na região da boca, e tudo que ele pensa é que pode se redimir pelo menos um pouco, se ausentando da guerra e vivendo seus dias tranquilos até sua morte. Assim, concluindo o passado do Simo, eu não acho que ele foi ruim, é interessante de acompanhar. O Simo é um personagem legal, mas precisaria de um passado 10/10 perfeito para que criasse uma grande simpatia pelo personagem que não fala e que carregasse até o final da luta e que carregasse a luta em si. Eu acho que são 3 coisas muito importantes que tinha que ter feito e não dava. Tem que ser um passado muito cabuloso, tinha que ser o melhor da história inteira. Porque ele não fala, então a gente tem que ter alguma simpatia de alguma forma. E não entregou. O mínimo esperado é que desse a ele uma personalidade forte, pelo menos que a gente saiba que ele tem, mesmo que não demonstre, e isso também não ocorre. Continuamos com ele sendo só um Aura Farmer qualquer. E assim, no seu próximo tiro, depois de vapar todos os clones do Loki, ele sacrifica seu fígado, ele elimina 3 cópias de uma vez dos deuses e perfura o escudo de Loki, finalmente acertando o deus da mentira. Simo 2-0, acertou, headshot, toma. Assim, o Loki, que teoricamente tá morto, entra em seu passado, que se resume a gadice por mulher, é só isso. Ele era um ser temido e evitado, e ao ter uma migalha de simpatia pela Brunhilde, vê na Valkyria seu primeiro amor, e assim se torna Loki, um deus brincalhão e trapaceiro, tudo para poder ver o sorriso de sua amada. É um passado que reforça sim o personagem do Loki, mas que não acrescenta nada demais a ele. Não é nada que a gente já não tinha visto, já que continua o mesmo personagem que tínhamos antes. Apenas entendemos que foi ele que causou indiretamente o Ragnarok, a prisão do Sigurfried, não sei falar o nome desse vagabundo, e toda a obra, fazendo uma armadilha contra o amado de sua amada. Porém, mesmo tirando do caminho um empecilho pro seu amor, ele percebe que não funcionou, só fez a Brunhilde ficar mais imersa em sofrimento e depressão, perdendo seu sorriso sincero que ela possuía, nunca mais rindo das pegadinhas do Loki, entrando em um dos paralelos da nossa luta. Vemos que estamos em uma batalha de redenções no fim das contas, com o Simo buscando se redimir por todos seus disparos, aceitando seus erros, enquanto o Loki, apesar de ter errado, não aceita isso e ele não quer uma redenção, afinal ele não errou, ele apenas ainda não conseguiu fazer a Valkyria sorrir, na opinião dele. São personagens que possuem as mesmas ideias, porém um não aceita o fato de estar errado, enquanto o outro se martiriza demais. O erro aqui nessa parte é que os personagens não botaram essas ideias para trabalhar em conjunto. Apesar de ter sim essa parte, a gente não teve conversa entre os dois lados, e isso não trouxe peso para essa narrativa. Durante as lutas do Ragnarok, temos uma característica que é a conexão dos personagens, um conflito de ideias e crenças que acaba resultando em diferenças, mas também em semelhanças encontradas entre si. E se em lutas como Jack vs Hércules ou Buda vs Zero Fuku/Rajun tivemos interações incríveis, aqui não tivemos simplesmente nada. Simo mal interage com Loki e se perde a essência que tinha nas lutas passadas, não há uma conexão, apenas simbolismos que não se sustentam sozinhos, lembrando muito uma época de Thor vs Lubu ou Adão vs Zeus, onde a luta em si falava mais que suas conexões, e dada a diferença no tempo de criação desses confrontos, é esquisito ver como essa regressão foi feita. Afinal, mesmo após diversos rounds fazendo ligações interessantes, o Memura decide ignorar completamente essa parte e focar no combate, que não foi tão legal assim também. Bom, vamos lá, que agora a estratégia é grande. Desde o início, eu disse que o plano de Loki era entrar na mente de Simo, o forçando a cometer uma falha. O ambiente aberto era uma dessas estratégias para, além de forçar o inimigo a relaxar pela sensação de familiaridade, claro, poder usufruir de suas técnicas com potência máxima. Essas que ele escondeu de Simo para ter uma certa vantagem, e elas são: ele pode gerar clones idênticos de si, ele compartilha uma consciência geral com todas as suas réplicas e ele consegue trocar de lugar com esses clones. São essas as 3 armas ocultas do Bush. Desde a criação das centenas de deuses nórdicos, o Loki havia criado um clone e botado como foco de Simo durante toda a luta. Resumindo, o que a gente estava vendo depois dele ter criado aquele monte de deuses, não era o Loki, era o clone dele. Porém,
seu plano tinha uma grande falha. Ele não preparou tudo isso para chegar no clímax e derrotar o Simo com uma outra emboscada, ou se aproveitando dessa criada. Essa já era a forma dele ganhar, ou seja, ele só estava sendo covarde. Ele só botou um Loki falso para ele não ter chance nenhuma de perder. Ele queria que o Loki falso derrotasse o Simo, junto com as centenas de deuses. E isso não faz sentido. Ele pensou que sua horda de deuses, seu clone falso, sua barreira já seriam o suficiente para derrotar o humano. E novamente, que merda, vou repetir de novo. 11ª rodada e o Loki lutando como se o Simo fosse apenas um humano sem Volund. Se Deus das trapaças Loki, o mais ardiloso entre os deuses, possui uma estratégia tão fraca assim, que merda então, pô. Porque os deuses estão na bosta, os deuses são burros. Então, ele troca de lugar com um dos clones, tava atrás, na verdade era só um coelho, e ele acaba tendo que pensar um plano de última hora, fazendo a sua jogada mortal. Ele quer arriscar sua vida pra provar que ele também tá competindo. E assim ele faz sua última armadilha, onde o Loki cria um clone de Hércules que enfrenta o Simo por trás, que rapidamente reage, sacrifica seu baço e elimina este clone. Enquanto isso, uma cópia de Thor e o verdadeiro Loki, entre aspas, atacam por trás, ao mesmo tempo que uma cópia de um corvo sobrevoa a situação para descobrir o momento exato de atacar. Ou seja, resumindo assim, resumo da ópera, ele fez um ataque pelas costas pro Simo virar, para ele atirar no Hércules falso, e aí vir dois por trás para atacar o Simo, pra ele virar de volta. Isso porque não era um clone do Hércules, e sim o próprio Loki transformado em Hércules, como se fosse uma fantasia, uma roupa, e que Simo, não tendo nenhuma possibilidade de errar o coração de alguém, já que ele é muito bom, em 0,5 segundos exatamente o coração de Hércules é perfurado. Mas pelo seu corpo ter um tamanho bem maior que o do Loki, ele sai ileso. Então ele finalmente tem uma emboscada bem sucedida contra o Morte Branca, finalmente, que se tem encurralado a frente e as costas, sem a noção que o Hércules derrubado é o verdadeiro Loki, e supondo que o Simo vai se preocupar com os clones de Loki e Thor, ele não vai ver o verdadeiro Loki decepando sua cabeça por trás. Até que seu maior pesadelo ocorre. O Simo ignorou os clones e mira para o Loki verdadeiro vestido de Hércules, que entra em choque. O cara tremeu, o cara falou, mano, por quê? Então nesse choque dele, ele troca de lugar com um pássaro por algum motivo, que uma rápida reação do Simo dispara contra ele no ar e finaliza seu oponente com um headshot. Alvos eliminados, 543. Simo Häyhä é o vencedor da 11ª luta do Ragnarok, deixando-se acertado de raspão só para não poderem falar que ele foi o único vencedor do torneio que saiu ileso dos golpes do seu oponente. É importante ressaltar isso também. Inclusive, que Loki burro, né? Porque ele tinha dois. Ele tinha o clone do Loki e tinha o Thor para poder se teletransportar e ficar em terreno firme, ou usar um de escudo, mesmo que as balas perfurem, ele tem uma chance de escapar, mas ele parte pro céu, porque acho que aqui eu tô pensando que é porque ele achou que o Simo não iria saber que tem um pássaro voando. Acho que ele achou que é a melhor escolha, sendo que você vai estar aperto pra tomar ataque, e o Simo é rápido pra cacete. Ele só virou e acertou, não tem uma explicação porque que ele sabia do pássaro, não, ele só viu e acertou, porque o bicho é rápido. Enfim, final de luta polêmico. Primeiro, devemos dizer que o plano do Loki é ruim, sem mais nem menos, porque se você pega o gênio dos deuses, criou um plano desse. É uma palhaçada, né? Mas o que eu vi algumas pessoal falar na comunidade é como essa desculpa de que o Simo descobriu qual era o Loki real. Que o autor usou uma desculpinha na frase do Simo, que traduzindo basicamente, eu sei como é o sentimento de dor ao matar alguém, e eu não senti isso quando acertei o clone do Hércules. Ou seja, quando ele acertou o Hércules, ele não sentiu matar ninguém. Ou seja, era o Loki ali. Porque assim, eu acho que deu pra entender. Ou não. Só já foi o suficiente para uma grande revolta, já que se ele é capaz de sentir quando mata algum ser vivo, porque ele ficou esperando o primeiro clone do Loki ser evaporado sem recarregar a sua arma. Mas eu acredito que não é bem isso. O Simo sentiu em todas as suas vítimas, incluindo em todos os clones, todas as centenas, inclusive no Loki falso. Já quando ele atirou na armadura de Hércules, ele realmente não matou ninguém ali, porque não era um clone, era apenas o Loki se transformando. Ele não acertou uma criação do Loki, ele acertou a roupa do Loki. E dessa forma, ele não ceifa ninguém, ele não sente e ele sabe que aquilo era um Hércules falso, uma roupa de Hércules, vamos dizer assim. Isso na minha cabeça faz sentido, é só que o Uemura escreveu mal demais. Ele não deixou uma pista que dava a entender que o Simo sentia tudo. Mesmo no passado dele, onde ele disse que ficava malucão com as vítimas, ele também nunca deu a entender exatamente em 100% que, ele sente quando ele mata alguém. E
mesmo se você falar, tá bom, dá pra entender isso, não dá pra entender que os clones ele também sentia. Então, assim, dá pra entender, dá, mas foi ruim, assim, foi um desfecho meio preguiçoso, eu diria. Ele não sabia como fazer o Simo matar o Loki, porque ele queria que o Simo matasse o Loki e não sabia como. E pra mim, ele tinha que ter usado a mesma desculpa que ele usou depois que o Loki transportou pro Corvo. Mano, só fala que o Simo é rápido pra caralho. Fala que ele é muito rápido e ele é muito QI também. Mano, ele podia ter sacrificado 3 órgãos de uma vez. Ele sacrifica um, atira nos 3, tá ligado? Porque aí ele já mata os 3 e é tão rápido que ele consegue. Acho que seria melhor. Assim, a gente tem a conclusão de uma das lutas mais hypadas de Shumatsu, que termina de maneira rápida e sem emoção, com o Simo superando o Loki em todos os quesitos, vencendo sem dificuldades as armadilhas do deus mais ardiloso, né? Eu vou repetir isso. E o problema dessa luta vai muito além do hype criado antes do confronto, que também atrapalha, é claro, que pode-se dizer que foi um dos maiores desde Tesla versus Beelzebub ali, quem sabe, já que teríamos a figura do finlandês, que era um personagem muito aguardado entre os fãs, e sua personalidade fria e pacata não gerou uma simpatia pelo público. Ele mandou o cachorro esperar, falou que voltava logo, foi quieto, matou o Loki, foi embora quieto e formou a aura. É basicamente isso, a trajetória dele. E o que dizer desse deus da trapaça que não conseguiu fazer um sequer desafio pra um humano? O Loki tinha que ser um cara esperto e sagaz, mas pareceu burro e prepotente pra caralho. Além de gado, né? Porque a última frase dele foi que ele amava a mulher lá. E ele mesmo se põe em situações vantajosas, escolhendo a floresta pro Raiha. Ou seja, não faz sentido. Esse Loki é horrível, um dos piores Locks que eu já vi. A falta de conexões também entre os combatentes é um problema, que nem eu citei. Não temos aquela conexão verdadeira nos personagens. Acredito que o Simo não tenha falado um A pro Loki, eu não lembro de ter falado, acho que só aquilo dele falar que ele sabe a dor de matar alguém, né? Isso prejudicou demais a luta, ficou chata. Eu acho que o Memura se mostrou incapaz até agora de replicar o que ele fez em Adão vs Zeus, que foi uma luta só porrada, mas foi foda. Aqui a gente teve muita descrição, muita coisa tem que ser explicada, e é isso que se resume a luta. Tudo tinha que ser explicado. Todas as estratégias do Loki são expostas pra nós em texto, como se elas fossem complexas o bastante para os leitores não entenderem, sendo que qualquer dois neurônios sabe o que tá acontecendo. É muito esquisito. Parece que o cara desativou o cérebro pra fazer essa luta. Ou ele falou, mano, ele deixou alguém aleatório fazer, mano. Ele deu pra uma criança fazer. E aí, depois de todo esse esculacho, tu me pergunta. Então, tu não gostou, né? E eu digo que eu gostei da luta. Eu só acredito que Shumatsu já demonstrou coisa bem melhor. Mas não quer dizer que ela é a pior coisa que eu já li, claro que não. O Simo é um personagem legal, é maneiro, eu gosto dele. Quem viu o vídeo, esqueci que foi o segundo vídeo do canal que eu falo dessa luta antes, né? Eu até falei que você me ia ganhar, aí a Predict monstra. Eu gosto do design dele, eu achei maneiro. O hype em cima dele foi muito foda na época, né? 3 meses atrás. E ele tem realmente uma escrita fraca, mas ele é forte, mano. Ele é forte, então ele é bem QI, é um personagem legal. E o Loki é um personagem, é lixo, eu não gosto dele, mas ele teve um desfecho digno pro personagem dele, que é ser um bosta até o final. Além disso, a gente teve uma situação diferente na luta, uma caça de gato e rato, e poderes únicos dentro do Record of Ragnarok. E pior que ser rápida e ruim é ser longa e ruim, né? Então, dá graças a Deus passou rápido esse período e podemos ver algo melhor no próximo round. E aqui eu já deixo meus parabéns ao Anubis, ganhador da 12ª rodada do Ragnarok. Parabéns aí, mano. Ou Odin, depende de quem vai lutar. Mas eu acho que vai ser o Anubis. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí embaixo o que tu acha. E só pra lembrar, eu não sei de nada, você é quem sabe.